ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem em nosso canal no YouTube. Está começando mais um Comunicação SA, programa da Mega Brasil que em 2026 entra em sua nona temporada, destacando toda e qualquer ação de relacionamento, de consolidação de marca. E aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análise de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Eu sou Marco Antônio Rossi e antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, que curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Bem, finalmente, a bola rolou nos campos da tão esperada Copa do Mundo de Futebol 2026, a maior de todos os tempos. Já falamos sobre isso na semana passada. E finalmente também o Brasil fez a sua estreia, ainda debaixo de muitas críticas, como não poderia deixar de ser, independentemente do resultado, mas pelo nível de futebol que ele apresentou. Mas essa é uma outra conversa. É, e não poderia ser diferente, afinal, somos um país do futebol e, como tal, é possível ver a mobilização das pessoas quando o assunto é seleção brasileira. E como as empresas podem capitalizar esse momento para promover uma maior integração e o senso de pertencimento entre os seus funcionários, enfim, reforçar as conexões em torno da sua cultura organizacional, pois a Robert Half, consultora global de soluções em talentos, realizou uma sondagem em seu perfil no LinkedIn, reunindo perto de 300 profissionais, que revelou como colaboradores reconhecem o potencial das grandes competições esportivas e, desse modo, possam as empresas balizarem suas ações de engajamento, aproveitando esse episódio da Copa. Para falar sobre esse tema, o Comunicação SA de hoje recebe Laís Vasconcelos, gerente da Robert Half. Laís, seja bem-vinda ao Comunicação SA. Muito obrigada, Marco. Obrigada, equipe do Mega Brasil. Me sinto muito honrada de vir bater esse papo aqui com vocês e falar de um tema tão empolgante, né, que é a Copa do Mundo e as relações de trabalho, né, e como as empresas têm se comportado nesse momento de tanta euforia, né? Então, Laís, ao contrário das edições anteriores, a maioria dos jogos da seleção nessa Copa vai acontecer fora do horário comercial. Na sua visão, isso é um facilitador ou um desafio extra para a área de recursos humanos, de gestão de pessoas, engajar as equipes? Legal, Marco. Bom, na verdade, eu entendo que é mais um facilitador hoje do que um desafio, né? Acho que em Copas anteriores, grande parte da energia do recursos humanos, realmente foi centrada ali, direcionada para fazer os ajustes operacionais, a reorganização das escalas, flexibilização de horário, todos muito preocupados como ia funcionar essa orquestra ali, né, em torno da Copa. E o que não acontece nessa Copa, que, né, a gente está vendo a maior parte dos jogos acontecendo predominantemente fora do horário de expediente. Então, de certa forma, as empresas ganham liberdade, né, para focar na experiência do colaborador e na criação desses momentos de conexão. Né? E aí o desafio passa de ser de logística para trazer um desafio ali de criação de oportunidades, né, sobre o tema no ambiente corporativo, sem depender necessariamente da transmissão dos jogos, né? Então, eu acho que até um desafio é um facilitador, porém é um novo desafio, né? Então, acho que é importante a gente olhar ali como um olhar de oportunidade. É, de fato, em Copas passadas, Laís, a grande preocupação das empresas era, de fato, a gestão da agenda, né? Como encaixar os jogos no meio do expediente, né? E os impactos que isso trazia para as questões operacionais. Agora que a pressão da escala dos horários diminuiu, a sua opinião é, as empresas estão sabendo aproveitar essa liberdade, entre aspas, para focar puramente no engajamento? Marco, e isso também é um desafio, né? Porque empresas mais maduras em gestão de pessoas, por exemplo, elas entendem que elas estão aproveitando essa oportunidade, entendem isso como algo valoroso, né? Há uma percepção de que o engajamento, ele não só necessariamente ele vai acontecer dentro das estruturas corporativas, dentro de grandes programas e grandes eventos. Não
na verdade, ele se configura ali em iniciativas do dia a dia, iniciativas simples, né, que fortalecem esse senso de pertencimento, esse vínculo, né, dos colaboradores dentro da empresa. E a Copa, ela fornece esse contexto natural, né? A gente está sempre ali muito animado, né? Ele tem temas, tem assuntos, você passa a conversar com pessoas e áreas com quem você não interagia antes. Então, as organizações que enxergam, né, esse tipo de evento como um atrativo estratégico para a cultura, elas tendem a utilizar esse momento, né, enfim, em reuniões de aproximação entre equipe e liderança, né, para que realmente esses vínculos eles sejam fortalecidos, esses valores eles sejam compartilhados, né, e que não só a gente fale de trabalho, a gente passe a falar sobre outros temas e que gere também, né, com foco em engajamento, em melhoria de qualidade ali de relacionamento no dia a dia das empresas, né? Agora eu queria saber de você sobre essa percepção dessa paixão nacional que é o futebol, em especial quando a gente fala de Copa do Mundo, né? Porque o fato dos jogos acontecerem fora do expediente, né? E eu queria saber de você se, na sua opinião, isso faz com que se corra o risco de que o torneio passe batido dentro das organizações ou a força cultural dessa paixão do cultural, que é a paixão nacional, que é o futebol, né? Essa paixão cultural pela Copa, enfim, se isso é autossuficiente para mobilizar os funcionários, independentemente de estar assistindo dentro da empresa ou não. Legal. Marco, assim, eu não sou uma grande uma fã de futebol, né? Entretanto, na Copa eu viro a melhor jogadora, eu quase estou no campo, de tanto que eu acho que eu conheço as coisas. Então, assim, a Copa, de fato, ela tem essa força cultural muito particular, né? A gente se engaja muito, e o Brasil, ele é muito, ele gira muito em torno do futebol, né? Então, acho que mesmo fora do horário de trabalho, ele continua sendo uma das pautas que mobilizam conversas, né, dentro das estruturas, dentro das empresas. Obviamente, acho que se for dentro do mesmo ambiente, né, no horário do expediente, você vive mais intensamente aquele momento, né? Entretanto, ele não afasta os jogos acontecerem hoje em horário fora do horário do expediente, ele ainda, né, a gente segue conversando, só muda a forma de participação, né? Em vez de a gente se reunir todos, enfim, para em torno da TV para assistir os jogos juntos, as empresas que estimulam essas interações em qualquer evento, né, de reunião e café, que está todo mundo ali conversando, né, mesmo antes ou depois da partida, se preparando para aquela partida, né, criando espaço de troca, de experiência. Eu acho muito interessante é o que a gente vê acontecendo hoje, né? Então, eu acho que a cultura existe, talvez não tão intensa quanto fosse no horário do expediente normal, né? Mas as organizações elas estão se posicionando para amplificar esses efeitos positivos dessa cultura, né, que é tão apaixonante da Copa, né? Então acho que dá para falar mais, né, Marco? Então acho que o mais legal é que a gente fale mesmo sobre o tema e que a gente promova esses debates internos e mude um pouco do assunto, né? Saia do trabalho e vá falar também de coisas legais como a Copa. Então agora eu vou fazer uma provocação para você, já que você se diz a especialista na hora da Copa, né? Eu queria falar sobre o meio de campo das empresas, a liderança, aquele que organiza tudo, se é que essa vai ser a questão que eu queria colocar para você, porque na sondagem que vocês fizeram na Robert Half, lá no canal do LinkedIn de vocês, a sondagem apontou que a liderança engajada é o fator que mais contribui para a integração dentro do ambiente de trabalho, deu 42%. Quer dizer, o papel da liderança realmente vem cada vez sendo mais valorizado dentro das organizações. Então, como que deve ser o comportamento ideal desse líder na prática, desse camisa 10? Ele deve ser o organizador ou apenas um facilitador das ações? Legal. Marco, assim, na minha leitura, né, eu acho que o papel da liderança é ser um facilitador, né? Eu acho que quando existe uma participação genuína, que o líder consiga demonstrar o interesse real ali pelas pessoas e incentiva essa operação, ele acaba, né, essa interação, ele acaba legitimando, de certa forma, aquele tipo de comportamento, né? Agora, ele também não é um grande organizador, né? Ele nem pode, talvez, ser a pessoa, nem a pessoa apropriada para organizar tudo. Pode sim assumir a liderança ali, o protagonismo de organizar, talvez um bolão, talvez enfim, um pré-copa, um pré-jogo, mas não é a responsabilidade e o escopo de atividade dele, né? O mais importante, na minha opinião, é que ele consiga criar um ambiente onde todos se sintam à vontade de participar.
né, contribuir com ideias, construir experiências coletivas, né? Então, assim, acho que tem que ter essa legitimidade, né? Porque também se você faz a coisa forçada, se você faz a coisa por obrigação, não acaba, né, perdendo ali em termos de legitimidade. E aquela conexão que a gente busca humana, né, que faz parte da cultura corporativa também, né, da cultura organizacional, ela acaba se perdendo. Então, é importante que o líder, se quiser participar, ele participe de forma proativa, né, e organize os eventos, mas ele já sendo um facilitador, um ouvinte, um propagador de boas práticas, eu acho que já é um bom papel ali para a liderança dentro das organizações. Muito bem, quer dizer, mesmo para o líder mais centralizador, essa seria uma boa oportunidade para ele exercer um pouco assim de delegar funções, delegar atividade, atribuições para a sua equipe, seria uma forma até dele flexibilizar um pouco a imagem de centralizador, que acontece, às vezes a gente encontra alguns líderes mais centralizadores nas organizações. Muito, e inclusive isso favorece, né, uma divisão de trabalhos que é muito legítima para empoderar, né, o time como um todo. Então, assim, se você é um líder que não gosta ou não gostaria de se envolver na organização, a delegação dessa atividade também reforça um sinal positivo ali, né, de confiança, de empoderamento do time, né, e acaba que quando está todo mundo envolvido dentro daquele ambiente que acaba ficando como foco naquele momento, né? Isso é uma atitude muito positiva. Ela pode reverberar, inclusive, né, ali em sentimento de pertencimento, né, de confiança. Então, eu vejo com olhos super positivos um líder não organizador, porém delegador, né? Um bom técnico ali, né, Marcos? Vamos fazer uma analogia aqui ao futebol. É uma oportunidade. Então, atenção, você, líder, fique de olho aí nessa oportunidade que a Copa está lhe apresentando. Nós estamos, por falar em apresentar, estamos apresentando aqui o Comunicação SA, que hoje recebe Laís Vasconcelos, gerente da Robert Half. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já. Olá, estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe Laís Vasconcelos, gerente da Robert Half, que aqui está para comentar um estudo da Robert Half que indica como as empresas podem aproveitar o advento da Copa do Mundo de 2026 para estreitar relações, promover a integração e estimular o engajamento das equipes. Laís, e quando o próprio líder ele não é muito ligado ao futebol, né? Como que ele pode demonstrar esse engajamento com o time sem parecer uma coisa meio forçada, meio artificial? Talvez seja até o caso daquele líder centralizador que a gente falava no bloco anterior. Legal. Bom, Marcos, o engajamento, na verdade, ele não precisa estar relacionado ao futebol em si, né? Acho que um bom ponto que, nesse caso, né, pro líder que não é muito ligado em futebol, é demonstrar interesse pelas pessoas, né? Ter uma escutativa, mostrar interesse mesmo, legítimo pelo outro, né? Perguntar coisas simples, né, Marcos? Novamente, não precisa de um grande programa, pode ser uma ação simples, pode ser um reconhecimento, pode ser, né, uma pergunta aberta, incentivando aquele momento de incentivo, né, e apoio às iniciativas do grupo, né, sempre de forma muito autêntica, porque, novamente, quando fica forçado, quando fica artificial, ou quando é uma coisa que você está fazendo, né, a contragosto, o outro lado percebe, né, o time percebe, então é muito importante que essa participação também não seja artificial, que ela tenha o foco ali realmente nessa promoção dessas interações humanas, né, nessa escuta
colaborativa, né? Esse olhar de participação coletiva, mas não necessariamente falando de esporte, né? Eu acho que isso aí se aplica para tudo dentro da liderança, né? Ouvir, digerir, né? E perguntar, tá sempre muito próxima do time, entendendo muito bem ali o que anda acontecendo, né? Tanto em termos corporativos, como também em termos pessoais e emocionais ali daquele time. Então, Laís, em algumas organizações, sobretudo aquelas que têm times maiores, né, subdivididos, às vezes acontece aquelas rusgas entre eles, aquelas diferenças que até passam meio veladas, mas de fato elas são presentes, né? De que forma que o envolvimento das lideranças nesses momentos informais, como o da Copa do Mundo, por exemplo, pode ajudar a quebrar essas barreiras hierárquicas que são às vezes crônicas dentro dos times, no dia a dia dessas empresas? Como é que ele pode aproveitar esse momento, talvez, de descontração e talvez de um objetivo único, porque aparentemente, ou pelo menos se espera isso, né? Todos estão torcendo para o mesmo time, né? Como que pode aproveitar essa questão, ou esse ambiente para minimizar essas diferenças que eventualmente podem acontecer dentro de uma organização? Boa, muito bom. Bom, na verdade, eu acredito que momentos informais, né, Marco, acho que eles criam oportunidades de interações espontâneas, né? Então, isso é bem, bem relevante. A gente está falando muito sobre legitimidade, espontaneidade, né? Coisas que acontecem ali no ambiente do dia a dia e que fazem toda a diferença quando a gente olha para a cultura organizacional, né? Então, quando os líderes eles participam dessas experiências em igualdade com as suas equipes, né? Eles acabam se tornando mais acessíveis, o que acaba também fortalecendo essa confiança, né? Você tira aquela capa e você se coloca como, né, um integrante daquele todo, né? Uma parte daquele todo. Então, isso contribui muito para reduzir essas distâncias. Então, quando a gente tem essas barreiras hierárquicas, essas distâncias, quando a gente se coloca dentro delas e quebra esses silos, né, aumenta a abertura para o diálogo, você cria história, né? Você cria memória, você cria relações um pouco mais próximas, o que no final do dia acaba refletindo, né, numa comunicação que fica mais fluida, num compartilhamento de trajetória em comum, né? Você cria senso de pertencimento, o que no final do dia acaba, né, resultando numa comunicação mais fluida, numa melhoria ali no ambiente de trabalho como um todo, né? Então, eu acho que se colocar como igual, né, participar nesse momento é muito importante para criar, para quebrar essas barreiras hierárquicas, sabe? Um dado que me chamou a atenção na enquete que vocês fizeram, Laís, foi o fato de que 57% dos colaboradores preferem eventos internos e experiências coletivas. Porque as ações estruturadas pela própria empresa ainda têm tanto peso em comparação com as iniciativas espontâneas entre os colegas, que às vezes acaba dando em água, né? Legal. Marco, eu sempre brinco, né? Eu gosto muito de se reconhecer, né? Uma festa é um reconhecimento, né? Uma forma de, nossa, de um agrado, né? Então, acho que quando a gente tem alguma promoção de um evento interno dentro desse movimento, né? Dentro dessas experiências coletivas, eu acho que no final do dia é um reconhecimento institucional da importância dessas pessoas dentro da organização, né? Então, a promoção, mesmo que seja de um evento simples, né? Mas ela transfere, ela transporta uma mensagem de valorização, de bem-estar, né, de integração, de experiência. Então, estou pensando em você. Olha que bacana. Isso aqui foi tudo pensado para que a gente pudesse estar junto e pudesse estar junto na melhor circunstância, com uma comidinha, com refrigerante. Então, assim, isso é legal, né? Então, essas ações estruturadas, elas costumam incluir as pessoas que talvez elas não participassem naturalmente dessas iniciativas de forma espontânea, né? Então, ela amplia o alcance, ela traz um fortalecimento ali daquele sentimento de pertencimento, ela traz inovação no final do dia, porque quando a pessoa se sente incluída, participa, você também contribui dentro de um ambiente de forma mais inovadora. Então, é só coisa positiva, e não precisa ter um grande budget, né? O RH às vezes fala, eu não tenho budget para isso, eu não tenho, né, um orçamento para a gente dedicar a esse evento. Não, mas pode ser um evento pequeno, pode ser uma coisinha menor, entendeu? Mas ainda assim é um sinal de uma bandeira pendurada. Eu estou vendo aqui no escritório cheia de bandeirinha, né? É uma lembrança, né? Um reconhecimento importante. Então, Laís, que você achou daquela jogada do Vini Júnior que resultou
em gol. Aliás, o único gol da nossa partida. O que você achou daquela jogada? Você gostou? Olha, Marco, eu vou brincar com você que eu adorei, porque eu coincidentemente fiz um bolão e eu tirei o Vini Júnior e eu ganhei uma bolada por conta do gol dele. Confesso que a técnica do jogo eu vou deixar passar, mas a alegria do gol dele me fez realmente assim, vibrar por conta do bolão que eu ganhei. Mas foi um gol importante pra gente, né? Então, pessoal, é aí que tá. A Copa do Mundo, ela pode funcionar como um catalisador de conversas. Acho que esse tipo de conversa deve ter rolado aí nos escritórios do Brasil inteiro. Agora, em tempos de trabalho híbrido e remoto, onde o distanciamento social é maior, como que as empresas podem, eu pergunto a você, Laís, podem usar a Copa do Mundo para recriar aquele antigo papo do cafezinho que hoje às vezes não é tão frequente nas empresas? Legal. Como eu te trouxe, né, Marco, agora, esse foi um grande exemplo. Hoje, acho que estamos em meio, né, a tecnologia, não dá para fugir, né, mas ela também pode se formatar novas formas de interação, né, então, criação de canais temáticos, por exemplo, desafios entre equipes, né, intranet com desafios de esporte vinculado, né, a Copa, bolões virtuais, como o que eu ganhei, né, no jogo do Vini Júnior, encontros rápidos antes e depois, né, da Copa, por exemplo, agora sexta-feira. Puxa, por que não se preparar, né, ter um encontrinho antes de todo mundo se deslocar para o evento, para suas casas ou para onde forem assistir os seus jogos? Então, criar esses espaços informais também de conversa, estimular essas conexões que não necessariamente precisam acontecer presencialmente, né? Então, acho que o mais importante é oferecer a oportunidade dessas pessoas conversarem sobre o tema, né? Além das demandas do dia a dia que a gente já fala o dia inteiro, né? Então, acho que falar também puxar um papo, né, uma prosa boa, né, ainda mais falando de Copa do Mundo, é sempre muito importante nesse momento. Muito bem, estamos apresentando o Comunicação SA, que hoje recebe Laís Vasconcelos, gerente da Robert Half. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste Comunicação SA. Até já. Foi dada a largada para o Prêmio Jatobá Piar 2026. Em sua 10ª edição, o prêmio consolida uma trajetória de sucesso e reconhecimento no setor da comunicação corporativa. Com a missão de dar visibilidade aos melhores cases de comunicação produzidos por agências e organizações de toda a América Latina, o prêmio valoriza ideias que geram impacto e transformam realidades. Mais do que premiar, o Jatobá Piar incentiva a excelência, destacando o protagonismo de profissionais e dirigentes que elevam o nível da comunicação. É o momento de mostrar sua estratégia, seus resultados e sua criatividade. Os vencedores serão revelados no jantar de gala de premiação que acontecerá no dia 7 de dezembro, no Hotel Renaissance, em São Paulo. Aceite o desafio, participe do Jatobá Piar 2026 e leve seu trabalho ainda mais longe. Olá, estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe Laís Vasconcelos, gerente da Robert Half. Estamos aqui falando sobre como as empresas podem aproveitar o advento da Copa do Mundo de 2026 para estreitar as relações, promover a integração e estimular o engajamento das equipes. Laís, o texto de vocês sobre a pesquisa, ele sugere que programas excessivamente estruturados tendem a gerar menos identificação do que práticas simples, como pontos de confraternização ou ações solidárias. Por que o menos é mais funciona melhor nesse caso? Eu acho que a gente já comentou, né, sobre a importância da é, autenticidade nessas relações, né? Porque no final do dia a gente está falando sobre conexão humana. E conexão humana só acontece, né, porque a espontaneidade ela tem que estar junta e que a pessoa precisa se perceber ali dentro de uma relação que é autêntica, que é verdadeira, né? Então, iniciativas que são muito elaboradas, muito
muito pensadas e que fogem a essa leveza, né, da conversa boba, do assunto paralelo, né, nesse momento, ou excessivamente corporativo, linguagens muito rebuscadas, elas meio que não conversam com o ritmo leve, né, a comunicação um pouco mais descolada, que é um evento, como acontece no evento como a Copa do Mundo, né? Então, ações simples nesse contexto, né, ela cria um espaço, essas ações elas criam espaços para que os próprios colaboradores também construam, né, essas experiências e se sintam à vontade para contar suas histórias, né, para falar um pouco mais sobre o que acontece nas suas vidas pessoais e não necessariamente, né, somente no ambiente das coisas do dia a dia corporativo. Então, o papel da empresa é realmente criar esse contexto e remover essas barreiras. Então, não precisa de grandes programas, precisa de ter comunicação simples, leveza, participação genuína, né, conexão. Então, acho que não necessariamente controlar todas as interações, é deixar as coisas irem, é vibrar, né? Acho que Copa é muito vibrar, é torcer, é torcida. Então, é muito nesse contexto, sabe? A gente não precisa pensar também muito, ter um orçamento, como a gente falou, né? Pensado, estruturado, todo mundo ali fazendo. Não, vai curtindo, vai aproveitando, que acho que é um momento de aproveitarem e aproveitar de forma coletiva, né? Então, agora a gente está falando de um momento especial, né? Copa do Mundo, mais descontraído, enfim, onde as pessoas até se abraçam quando tem se abraçam o seu desafeto na hora do gol da seleção. E que pressupõe, então, você ter assim, um ambiente muito mais relaxado, né? Agora, existe o risco da Copa do Mundo criar aí uma falsa sensação de harmonia dentro de uma empresa? E aí a pergunta que eu te faço é como que é possível garantir que esse pertencimento estimulado durante o torneio, esse abraço coletivo, ele se sustente após o término do campeonato? Como que isso se torne uma coisa perene? Realmente, o Marco, é um risco, tá? Sim, existe um risco, né? E novamente, é um evento isolado, ele não promove uma mudança estrutural de cultura, né? Ações práticas de liderança, melhoria de comunicação, né? O que sustenta de fato o pertencimento, né, daquele colaborador dentro de uma instituição são as práticas que são consistentes ao longo do ano, né? Então a Copa ela pode ser um excelente catalisador, ela pode promover essas conexões, ela pode ser uma estratégia de ampliação dessa experiência do colaborador, né? Ela pode ser uma forma de aproximação da liderança, de fortalecimento da cultura, mas ela não vai ser, né? Nossa, vou rodar uma pesquisa depois da Copa, vai estar todo mundo feliz e vai representar um marcador interessante ali sobre, né, um problema estrutural que eventualmente vem acontecendo dentro dessa organização. Então, é importante a gente controlar, sim, a recorrência desses eventos dentro das ações de recursos humanos, promovendo essa cultura um pouco mais estável. Mas a Copa do Mundo, novamente, ela pode ser uma grande ferramenta até para estimular ou, enfim, a acelerar esse processo de fortalecimento de cultura dentro das organizações. Voltando ainda para os dados da pesquisa, quase um quinto desse trabalho que você, dos respondentes dessa sondagem que vocês fizeram, avalia que o impacto positivo da Copa ele vai depender de como os projetos internos são conduzidos. Quais são os erros, Laís, mais comuns que as empresas cometem ao tentar surfar nessa onda de grandes eventos esportivos? Legal. O primeiro deles, né, é tornar a coisa obrigatória. Não pode, né? Tem que ser algo que é voluntário, tem que ser algo que você tenha um espaço, mas a participação ela é totalmente voluntária, né? E o segundo é evitar a expectativa, né? Não presumir que todos vão compartilhar do mesmo interesse pelo tema. Vai ter gente que não vai querer, enfim, discutir ou não vai ter nenhum assunto sobre Copa porque nem jogo estava vendo, né? E tá tudo bem. Isso não significa que no todo, dentro daquela ação recorrente, ele não esteja ali também integrando aquela cultura, tá? Um outro erro que pode acontecer dentro desse contexto também é essa criação de conexão, de ações sem a conexão com a cultura da empresa, ou seja, a cultura é X e, enfim, tem uma ação sendo promovida totalmente contra o que a empresa vive, né, durante o ano inteiro, envolvendo ou não aquela liderança, né? Então também é importante você ter uma forma de ter uma ação que combine, né, com o estilo da sua empresa, com a comunicação que você vem executando ao longo do ano, para também não ficar uma coisa muito forçada, muito chata, enfim.
que não seja interessante ou legal como deveria, né? E também, Marco, é muito comum, né, se focar apenas na celebração, mas não necessariamente na inclusão daquela celebração, né? Então, é importante que a gente tenha também a visão de quem está remoto, né? Pode ser que tenha diferentes perfis de pessoas que não estão ali necessariamente, ou que não estão acompanhando o esporte. E eu também tenho que pensar nessas pessoas a ponto de elas serem incluídas dentro desses ambientes, né? De que forma elas gostariam de participar, ou até não, mas dando o direito delas de entrarem dentro daquela celebração, daquela participação, né? Que é muito ruim também quando você, né, não chama para dançar, né? Você chama para festa, mas não chama aquele colaborador para dançar. Então é importante que a gente também tenha esse ambiente, né, de inclusão, celebrar, mas também incluindo todos, independente se gosta, se não gosta, se quer ou se não quer, dando a opção, né? Que eu acho que é o mais importante. Queria aproveitar a tua experiência junto às empresas e saber se, além da Copa do Mundo, o mercado corporativo ele tem olhado para outros momentos da cultura ou do esporte com esse mesmo viés estratégico de fortalecimento de marca empregadora. Muito bom. Sem dúvidas, né? Eu acho que grandes eventos corporativos, esportivos, parcerias, a gente vê festivais culturais acontecendo, a gente vê muita ação de voluntariado envolvendo saúde, esporte ou algum pilar que para aquele público interno seja importante, né? Comemoração de datas, datas comemorativas, iniciativas relacionadas à diversidade, sustentabilidade, bem-estar, né? Isso realmente tem sido muito utilizado dentro das empresas para fortalecimento da marca empregadora, né? Agora, todas essas expectativas, todas essas iniciativas, ela tem em comum o pilar, né, de geração de experiências compartilhadas, reforçando a conexão emocional dos profissionais dentro da organização. E isso também é muito de caso a caso, né, Marco? Porque hoje, como a gente sabe, inclusive fruto de estudo, né, recente aí da Robert Half sobre liderança multigeracional, a gente tem hoje várias gerações, né, coabitando dentro do mesmo mercado de trabalho. Então, é importante que a sua corporação ela tenha uma ação voltada ali para o engajamento, né, para essas experiências compartilhadas com base no que é importante para aquele público interno que você hoje, né, convive. Então, é muito interessante porque e cada vez mais a gente tem vivido uma geração, né, um momento de saúde, né, de bem-estar e equilíbrio das relações. Então, todos esses pontos vêm muito de encontro aí também com o tema da Copa e todos esses movimentos eles têm ajudado nesse fortalecimento da marca empregadora das companhias. Agora, como que a sua empresa, como a Robert Half está fazendo, ou está vivenciando a Copa de 2026 internamente? Vocês estão aí aplicando na prática essas dinâmicas de flexibilidade aí nos seus eventos internos? Como que está acontecendo isso? Legal. Sim, estou vendo aqui, ó, o escritório está todo cheio de bandeirinhas, a gente tem, né, a possibilidade de passar os jogos on time, enfim, todos os escritórios, a gente tem iniciado praticamente quase todas as reuniões conversando, fofocando, ou fazendo algum comentário sobre a Copa do Mundo, então acho que, de fato, ainda que está começando, né, e eu acho que a gente ainda tem muito para organizar e muito para construir, né, essas experiências em comum, né, então, de fato, a gente está incentivando que todo mundo, inclusive, utilize, né, no dia dos jogos, as cores do Brasil, claramente dentro do dress code, mas trazendo ali elementos também da nossa bandeira, né, do nosso país, para que a gente consiga também, né, representar um pouquinho ali daquele espírito que está acontecendo de alegria, de vibração, né, e promovendo essas conexões aqui muito, muito positivas. A turma aqui gosta, viu, de futebol. Então, tendo muita prosa por aí. Agora, para a gente encerrar a nossa conversa, uma consulta a Laís Vasconcelos, aquela que acerta o bolão de todos os jogos, pelo menos começou com o pé bem quente. Sexta-feira, 19 de junho, 21h30, Brasil e Haiti. Qual o seu palpite, Laís? Eu vou de Vini de novo, Marco, porque time que tá ganhando a gente não, a gente não mexe, mas vamos de 2-1. Vamos de 2-1. Eu acho que é meu bolão, hein? Vamos conferir, então, pessoal. Semana que vem a gente vê se de fato a Laís levou mais um bolão. E assim chegamos ao final de mais um Comunicação SA, que hoje recebeu Laís Vasconcelos, gerente da Robert Half. Laís, obrigado pela sua presença neste Comunicação SA. Eu que agradeço, Marco. Muito obrigada. Obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais.
Comunicação SA. Até lá!